Você já percebeu como é fácil perder horas, dias e até anos olhando para a vida dos outros? Rolando a tela do celular, observando quem já chegou onde você ainda sonha estar, se perguntando por que parece que o mundo inteiro está avançando, menos você. É quase como se existisse uma régua invisível, criada pela sociedade, que mede seu valor pelo tempo e pelas conquistas alheias. E, sem perceber, você começa a se medir com ela também. Mas deixa eu te contar algo que talvez você nunca tenha parado para pensar. Toda vez que você direciona sua atenção para fora, você abandona o centro da sua própria existência. Você começa a viver segundo o calendário dos outros, seguindo metas que não são suas, gastando energia tentando alcançar marcos que talvez nem façam sentido para você. É como correr uma maratona no ritmo de outra pessoa, ou você se exausta antes da linha de chegada, ou descobre tarde demais que estava correndo na direção errada. A comparação social é sorrateira. Ela se disfarça de inspiração, mas na maioria das vezes funciona como sabotagem silenciosa. Ela te faz esquecer que cada vida tem um terreno, um clima e uma estação diferentes. E que o seu florescer não precisa, nem deve, seguir o mesmo cronograma de ninguém. Imagine por um instante se Andrew Carnegie tivesse desistido porque outros industriais já tinham começado antes dele. Ou se Thomas Edison tivesse se sentido atrasado e decidido que suas ideias não valiam a pena porque outro inventor conseguiu algo primeiro. Ou ainda, se Abraham Lincoln tivesse abandonado a política porque parecia estar perdendo tempo enquanto outros já ocupavam cargos importantes. Você não ouviria esses nomes hoje. Não haveria histórias para contar. O problema não é olhar para fora. O problema é ficar preso lá. É esquecer que a única régua que realmente importa é aquela que mede seu próprio avanço, por menor que seja. É ignorar que o verdadeiro progresso não se constrói comparando resultados, mas cultivando consistência e clareza de propósito. E é aí que vem a virada. Quando você para de medir a sua vida pela régua de outra pessoa, você finalmente recupera o controle. Você volta a ser o centro do seu universo. E tudo começa a mudar. A pergunta é: até quando você vai deixar que o ritmo dos outros dite o seu? Até quando vai adiar a vida que só você pode construir? Hoje, aqui e agora, você tem a chance de cravar um compromisso diferente. De virar o olhar para dentro. De se comprometer com o seu próprio norte. Então faça isso. Pare por um instante, respire fundo e comente aqui embaixo: foco em mim. Porque este é o primeiro passo para você parar de viver a vida que os outros esperam e começar a viver a vida que você nasceu para criar. Se existe um ponto de virada real na vida de qualquer pessoa, ele acontece no momento em que ela entende e aceita que tudo começa de dentro para fora. Não é o governo, não é a economia, não é o chefe, não é a família, não são as circunstâncias. É você. Sempre foi você. Você é o centro da sua própria existência. É o autor do roteiro que ainda está sendo escrito. Isso significa que, por mais que fatores externos possam influenciar, o que define o rumo final da sua vida é a forma como você interpreta, decide e age diante de cada situação. Esse é o princípio do locus de controle interno, a consciência de que o poder está em suas mãos. Mas aqui está a armadilha. A maioria das pessoas terceiriza o próprio destino. Elas entregam suas decisões à opinião dos outros, deixam que as circunstâncias ditem os passos e vivem reagindo, em vez de criando. Resultado: passam a vida inteira apagando incêndios em vez de construir a casa dos sonhos. A primeira mudança prática que você precisa fazer é definir um propósito nítido. Não um desejo vago como quero ser feliz ou quero ter sucesso, mas algo que possa ser escrito em uma frase curta, clara e inspiradora. Algo que, toda vez que você olhar, lembre o porquê de estar acordando todos os dias para lutar. Pense em Andrew Carnegie. Ele não se tornou um dos homens mais influentes e bem-sucedidos da história apenas porque teve oportunidades. Ele criou as próprias oportunidades porque tinha um norte definido. Enquanto outros reagiam ao que o mercado oferecia, ele moldava o mercado ao redor da sua visão. E aqui vai uma verdade desconfortável. Sem propósito definido, disciplina é insustentável. Você pode até se forçar por alguns dias ou semanas, mas, sem um motivo forte o suficiente, qualquer obstáculo será a desculpa perfeita para parar. Quando você se vê como o centro da sua existência, algo muda na forma como você encara o mundo. Você para de esperar que alguém venha te salvar. Você assume que, se não está onde gostaria, precisa ajustar o rumo,
não culpar o vento. Hoje, faça este exercício. Escreva, em uma folha, qual é o seu propósito em até 12 palavras. Guarde isso no seu celular, cole no espelho, configure como papel de parede. Essa frase será o seu lembrete diário de que a vida que você quer não depende de sorte, mas de clareza, decisão e ação constante. E lembre-se, quem não tem um norte definido, acaba seguindo qualquer direção, e quase sempre, ela não leva a lugar nenhum. Andrew Carnegie não nasceu em berço de ouro. Pelo contrário, cresceu em uma família pobre, filho de tecelões escoceses que emigraram para os Estados Unidos em busca de uma vida melhor. Sua infância foi marcada por trabalho duro desde muito cedo, jornadas longas em fábricas e pouco acesso à educação formal. Mas, apesar disso, Carnegie entendeu algo que a maioria das pessoas leva uma vida inteira para perceber. As maiores barreiras não estavam do lado de fora, mas dentro da mente. Carnegie aprendeu a estudar a si mesmo com a mesma dedicação que estudava negócios. Ele sabia que controlar seus próprios pensamentos, emoções e reações era mais valioso do que controlar recursos externos. E essa disciplina mental se tornaria o diferencial que o transformaria em um dos homens mais influentes de sua época. Ele não esperava que as condições fossem ideais para agir, porque sabia que elas raramente seriam. Enquanto outros reclamavam do sistema, ele buscava formas de usá-lo a seu favor. Enquanto a maioria ficava presa às dificuldades, Carnegie se perguntava: como posso avançar, mesmo assim? Essa mentalidade fez com que ele saísse da condição de operário para se tornar um dos maiores magnatas da indústria do aço. O ponto-chave aqui não é sobre construir um império milionário. É sobre entender que autodomínio vale mais do que circunstâncias perfeitas. Pessoas que não controlam sua mente ficam à mercê do que acontece. Pessoas que controlam sua mente moldam o que acontece. Carnegie também tinha um hábito que você pode aplicar agora. Ele reservava momentos para planejar mentalmente, sem distrações. Nada de responder mensagens, olhar notícias ou correr atrás de problemas. Ele criava um espaço mental para visualizar, planejar e alinhar suas próximas ações com seu objetivo maior. Isso mantinha seu foco afiado e sua energia preservada. Se você quer aplicar essa lição na sua vida, comece com um simples treino diário. Antes de reagir a qualquer problema, pare e se pergunte: o que está sob meu controle agora? Essa pergunta direciona sua atenção para o que pode ser feito, e não para o que está fora do alcance. A verdade é que o mundo está cheio de pessoas que têm recursos, mas não têm autodomínio, e acabam desperdiçando oportunidades. Carnegie provou que o inverso também é verdadeiro. Mesmo sem recursos iniciais, quem domina a si mesmo constrói tudo o que precisa. E é isso que começa a separar quem observa a vida acontecer de quem a constrói com as próprias mãos. A comparação é uma das armadilhas mais sutis e destrutivas que existem. Ela dá a impressão de que você está se inspirando, quando na verdade está drenando a sua energia e roubando a sua clareza. O problema é que você nunca vê a vida completa de outra pessoa. Você vê apenas o palco, não os bastidores. Vê o resultado, mas não o processo. Vê o sucesso, mas não as noites mal dormidas, os fracassos silenciosos e as dúvidas que aquela pessoa enfrentou no caminho. Ray Kroc é um exemplo perfeito de como ignorar a corrida alheia e se concentrar no próprio ritmo pode mudar tudo. Ele tinha mais de 50 anos quando descobriu o pequeno restaurante dos irmãos McDonald's. Para qualquer um, aquela altura da vida seria tarde demais para recomeçar. Mas Kroc não estava interessado em seguir o calendário que a sociedade impõe. Enquanto muitos olhariam para a idade como um obstáculo, ele viu uma oportunidade. Ele não se comparou a empresários mais jovens, nem se intimidou por concorrentes que já dominavam o mercado de fast food. Ao invés disso, colocou foco absoluto em sua visão de expansão e padronização, transformando um pequeno negócio local na rede de restaurantes mais famosa do mundo. O que Kroc entendeu, e que você precisa entender, é que viver comparando seu capítulo 1 ao capítulo 20 de outra pessoa é receita para frustração. Cada pessoa tem um tempo, um ponto de partida e um conjunto de recursos diferentes. O seu progresso deve ser medido pela distância que você percorreu em relação a ontem, não pela distância que falta para alcançar alguém. Quando você se concentra no ritmo dos outros, você perde o seu. E perder o seu ritmo significa avançar em direções que nem sempre têm a ver com o que você realmente quer. Por isso, o foco deve estar na sua missão, não nas métricas alheias, não nas conquistas de terceiros, não no tempo ideal que dizem que você deveria ter atingido algo.
Faça um exercício agora. Identifique uma área da sua vida em que você está preso à comparação. Pergunte-se: qual é o meu verdadeiro objetivo aqui? E o que posso fazer hoje para avançar um passo, sem olhar para o lado? A lição de Ray Kroc é clara: quando você mantém os olhos na sua própria estrada, o mundo pode até acelerar ao redor, mas você constrói algo que dura. E no fim, não importa quem chegou primeiro, importa quem construiu com consistência. Thomas Edison é lembrado como um dos maiores inventores da história, mas o que pouca gente percebe é que seu maior talento não era apenas a criatividade, era a forma como ele interpretava o fracasso. Quando perguntaram a ele como se sentia por ter falhado 10.000 vezes antes de conseguir criar a lâmpada elétrica, Edison respondeu: "Eu não falhei. Eu apenas descobri 10.000 maneiras que não funcionam." Essa frase não é só inspiração de calendário motivacional. Ela revela uma mentalidade que pode transformar completamente a sua relação com os erros. Edison não via o fracasso como um veredito final, mas como informação. Cada tentativa errada era, na verdade, um dado valioso para chegar mais perto do resultado certo. O problema é que muitas pessoas carregam uma crença limitante: se eu falhar, significa que não sou capaz. Com essa mentalidade, qualquer obstáculo vira um motivo para desistir. Mas Edison provou que constância supera timing perfeito, e que a persistência deliberada, aquela em que você ajusta a rota a cada tentativa, é mais poderosa que esperar o momento ideal. A crença inabalável começa quando você decide que nenhum erro será desperdiçado. Que cada resultado inesperado é uma pista, um mapa para o próximo passo. Essa postura mental reduz o medo de tentar, porque você entende que, independentemente do desfecho, sempre haverá algo a aprender. Quer aplicar isso na prática? Comece mudando o vocabulário interno. Ao invés de dizer "eu falhei", diga "eu aprendi que essa abordagem não funciona." Em seguida, pergunte-se: o que essa experiência me mostrou que eu não sabia antes? Esse simples ajuste linguístico reprograma sua mente para continuar agindo, mesmo diante de obstáculos. Outra lição de Edison é que o esforço consistente constrói confiança. Ele não acordou um dia e decidiu ter fé de que daria certo. Essa fé foi construída ao longo de milhares de tentativas, até que se tornasse inabalável. A confiança, portanto, não é um pré-requisito para agir, é um resultado da ação contínua. Lembre-se, sucesso raramente acontece de forma linear. Ele vem de uma sequência de ajustes, testes e recomeços. E quanto mais cedo você transformar o fracasso em dado, mais rápido chegará ao resultado que deseja. Afinal, como Edison mostrou ao mundo, cada tentativa não é um fim, é apenas mais um passo na direção certa, desde que você esteja disposto a continuar. Abraham Lincoln é um símbolo vivo de que grandes vitórias nascem de grandes resistências. Antes de se tornar presidente dos Estados Unidos, ele enfrentou uma sequência quase inacreditável de perdas e derrotas. Perdeu a mãe na infância, fracassou em negócios, foi derrotado em diversas eleições e enfrentou problemas de saúde e crises familiares. A maioria das pessoas teria desistido muito antes de chegar ao topo. Mas Lincoln cultivava algo que poucos têm: resiliência. Resiliência não é apenas aguentar firme. É transformar cada queda em uma base mais sólida para o próximo passo. Lincoln não apenas sobrevivia às derrotas, ele aprendia com elas, ajustava suas estratégias e voltava ao campo de batalha mais preparado. Sua vida é a prova de que a dor pode lapidar, desde que você escolha aprender com ela. Em um dos momentos mais críticos de sua trajetória, Lincoln poderia ter abandonado completamente a política. Após uma derrota humilhante, amigos e familiares sugeriram que ele deixasse a vida pública. Mas ele se fez uma pergunta-chave: o que vai me definir? Essa derrota? Ou o que eu faço depois dela? Essa reflexão se tornou combustível para continuar, mesmo sem garantias de vitória. E aqui está o ponto central para você: a adversidade não é um sinal para parar, mas um convite para crescer. Quando tudo parece estar contra você, há duas escolhas possíveis: deixar que a situação defina quem você é, ou usar a situação para se redefinir. Na prática, resiliência é construída em 3 passos. Aceitar a realidade, não negar o que aconteceu, mas encarar de frente. Extrair a lição, identificar o que pode ser aprendido, mesmo que a dor seja grande. Agir de novo, voltar ao movimento, mesmo sem todas as respostas.
Lincoln seguiu esse ciclo repetidas vezes. Cada derrota o aproximava de se tornar não apenas um político mais forte, mas um líder mais humano e consciente. Você pode começar aplicando isso agora. Pense em um desafio recente. Pergunte a si mesmo: o que vai me definir? O obstáculo ou minha resposta a ele? Depois, dê um passo, pequeno que seja, na direção do que você quer construir. Porque, como Lincoln provou, a diferença entre quem para e quem avança não está na ausência de dificuldades, mas na capacidade de usá-las como degraus para chegar mais alto. Norman Vincent Peale, autor de O Poder do Pensamento Positivo, não falava de uma positividade ingênua, que ignora problemas e finge que tudo está bem. Sua filosofia era estratégica: treinar a mente para manter o foco no que fortalece, e não no que paralisa. Para ele, pensamentos são como sementes. Se você cultiva as corretas, colhe força. Se cultiva as erradas, colhe medo e estagnação. Peale entendia que a mente humana é naturalmente atraída para preocupações e cenários negativos. Por isso, ele defendia que manter uma higiene mental diária era tão importante quanto cuidar do corpo. Isso incluía selecionar cuidadosamente o que pensar, o que falar consigo mesmo e o que visualizar. O primeiro pilar desse pensamento positivo estratégico é o diálogo interno. Palavras moldam crenças, e crenças moldam comportamentos. Se a sua conversa interna é de dúvida, medo ou autossabotagem, seu corpo e suas decisões vão seguir essa programação. Por isso, Peale ensinava o uso de afirmações curtas e poderosas, frases que você repete até se tornarem automáticas, reprogramando sua mente para agir com mais confiança. O segundo pilar é a visualização. Antes de qualquer conquista se materializar, ela precisa existir claramente na sua mente. Peale incentivava que você dedicasse alguns minutos por dia para imaginar o resultado desejado, sentindo como se ele já fosse real. Essa prática cria um estado emocional que atrai comportamentos alinhados à meta. O terceiro pilar é o reenquadramento de obstáculos. Problemas não são negados, são reinterpretados como oportunidades de aprendizado ou fortalecimento. Quando algo dá errado, o pensamento não é "acabou para mim", mas o que posso tirar disso para melhorar minha próxima ação. Se quiser aplicar a metodologia de Peale de forma prática, aqui vai um exercício simples para os próximos 7 dias. Afirmação de 12 palavras. Crie uma frase curta que resuma seu propósito e repita-a todas as manhãs e noites. Visualização de 2 minutos. Feche os olhos e imagine vividamente o objetivo já alcançado. Reenquadramento diário. Escolha um desafio do dia e pergunte: qual o benefício oculto aqui? Pensamento positivo estratégico não é otimismo cego. É uma ferramenta de foco e energia. Ele mantém sua mente apontada para soluções e suas ações alinhadas ao que você quer criar. Peale acreditava que mude seus pensamentos e você mudará seu mundo. E essa é uma chave que você pode girar hoje. Amelia Earhart foi a primeira mulher a voar sozinha sobre o Atlântico. Na época, a aviação ainda era considerada um território quase exclusivo dos homens, e a própria ideia de uma mulher pilotando longas distâncias era vista como absurda. Mas Earhart não esperou que as circunstâncias fossem favoráveis ou que todos acreditassem nela. Ela decidiu agir, mesmo sem garantias, mesmo com riscos reais, mesmo sabendo que poderia falhar. Sua história prova uma verdade simples e inegociável: não existe cenário perfeito para começar. Sempre haverá riscos, incertezas, críticas e limitações. Mas o mundo não recompensa quem espera. O mundo recompensa quem age. E agir com coragem não significa não sentir medo, significa avançar apesar dele. Significa dar o próximo passo mesmo sem enxergar todo o caminho. Significa começar com o que você tem, onde você está, e deixar que o movimento revele novas possibilidades. Se você observar pessoas que realizaram grandes coisas, verá um padrão: elas não esperaram ter tudo pronto para agir. Muitas vezes começaram com recursos limitados, conhecimento incompleto e um plano imperfeito. Mas foi justamente a ação que atraiu oportunidades, parceiros e recursos que nunca teriam aparecido se elas continuassem paradas. Por isso, aqui vai um desafio prático. Crie um plano de 7 dias, com uma pequena ação diária que te aproxime de um objetivo importante. Pode ser fazer uma ligação, estudar por 30 minutos, escrever um esboço, treinar uma habilidade. Não subestime o poder do passo pequeno, porque ele acumula força e cria atração. E lembre-se,
A coragem não vem antes da ação, ela vem durante. Quanto mais você se move, mais confiança constrói. Agora, se essa mensagem falou com você, eu quero que você marque um compromisso público. Comente aqui abaixo: eu agi hoje. Isso é mais do que uma frase. É a sua declaração de que vai trocar comparação por criação, espera por movimento e medo por ação. Se você quer continuar recebendo conteúdos que despertam a sua clareza, fortalecem a sua mente e te inspiram a agir com propósito, inscreva-se agora no canal Desperte Sua Mente. Ative o sininho para não perder nenhuma nova reflexão que pode mudar o rumo da sua vida. Porque, no fim, o sucesso não é sobre quem observa, é sobre quem se levanta, dá o primeiro passo e constrói o seu próprio caminho. E a próxima ação corajosa pode começar agora.